Nós temos como título os 2 discípulos no caminho de Emaús. Emaús significa águas quentes. Para mostrar para nós também significa uma prova ardente. Porque os discípulos, eles estavam com aquele que é a fonte. Quem é? Jesus. É o manancial. E quando nós saímos da fonte, que é Cristo, e partimos para outra direção, nós vamos encontrar águas quentes. Mas o significa isso, águas quentes. Glória a Deus. Vamos fazer a leitura? Com a ajuda de Deus, e de seu santo e bom Espírito, amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Ia conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversava e discutia, o próprio Jesus se aproximou. Ia com eles, porém os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel, mas depois de tudo isto, já estamos no 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demora para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde ia, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estava à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o nosso coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras?
E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e os outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido no partir do pão. Só até aqui, amém? Podei vos assentar, meus irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ouvimos aqui na leitura, no primeiro versículo, que diz: naqueles mesmos dias, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús. Que dia era aquele? O domingo de Páscoa. Eles, como nós que aqui estamos, temos uma promessa, ou mais de uma promessa. A promessa principal é de um dia Jesus vir nos buscar, para levar, para nós morar com Ele. Mas Jesus tinha feito uma promessa aos discípulos. Mas esses discípulos aqui, glória a Deus, estavam no segundo grupo. O primeiro grupo é os 12 discípulos. Depois nós temos outro grupo. Mas eles faziam parte, eles estavam com Jesus. Eles participaram no ministério de Jesus. Eles viram Jesus operar milagres. Eles viram como, porém, a mulher do fluxo de sangue, aquela hemorragia estancar na hora, com apenas um toque daquela mulher. Pela fé, aquela mulher disse: se eu tocar apenas nas suas vestes, eu ficarei curada. E aquela mulher ficou curada. Aqueles discípulos viram, aleluia, cegos a passar, a enxergar, a ver. Esses discípulos aqui viram Jesus, que não conhecia Natanael, e dizer: eu te vi antes que Filipe foi te chamar, debaixo de uma árvore. Jesus, meus irmãos, ouvindo a palavra de Deus, nos conhece. Não pense que Deus não conhece e não sabe a minha e a tua, a nossa vida, as nossas necessidades. Jesus sabe, Jesus conhece todas as coisas. Não é porque o momento é um momento de provação que Deus nos abandonou, que Deus nos deixou. Esses 2 discípulos aqui, quando as coisas se apertaram, quando Jesus é crucificado, julgado, crucificado, Jesus tinha dito a eles que ele ressuscitaria no 3º dia. Eles tinham uma promessa, eles tinham uma palavra. Como nós temos uma palavra, até mais uma palavra que Deus já falou. A fé não pode sair do nosso coração. Aquilo que Deus disse, que Deus falou, nós temos que ter a certeza viva no nosso coração. Eu tenho palavras que há 25 anos atrás, eu consigo relembrar o que Deus falou comigo. Não sei se todos sabem, mas os animais, tudo que eles comem durante o dia, eles remoem durante a noite. O que quer dizer isso, pastor, conosco? Aquilo que Deus fala conosco, a palavra nós temos que remoer, meu irmão. Lembrar o que Deus diz, isso traz ao nosso coração, através da palavra, uma fé, uma convicção tão grande, e uma certeza viva. Por mais que as coisas fiquem difíceis, aleluia, a gente continua firme esperando na promessa de Deus. Nós que somos, aleluia, crentes, que servimos a Deus, nós não podemos desfalecer. Nós temos que ter a certeza viva no que Deus fez na nossa vida, o que Ele fará nas nossas vidas.
enquanto nós estivermos aqui nessa terra. Os discípulos aqui tomaram uma decisão equivocada, uma decisão errada, porque Jesus disse, não ausentai de Jerusalém. O principal grupo aqui, dos 12, glória a Deus, estava aqui dentro de uma casa, embora oprimidos, provados, angustiados, eles permaneceram unidos, juntos. Isso traz uma lição para nós nessa noite, como igreja. A igreja de Cristo tem que ser uma igreja unida. Nós não podemos ter divisão. Nós não podemos ter disse e me disse. Um puxar para lá, outro para cá. Está dizendo aqui que Jesus disse, e eles guardaram a palavra. Não ausentai. Ficai esperando, eles esperaram 50 dias preso dentro de uma casa. O que você já acha disso? De nós ficar aqui na congregação 50 dias orando. Eles estavam convictos. Eles tinham família. O que você já acha? Não tinha? Claro que tinha família. Quem aqui não tem família? Mesmo que existisse discípulos aqui solteiros, como tinha, mas eles tinham família. Tinha pai, tinha mãe, irmãos, irmãs, primos, sobrinhos. Mas eles optaram para esperar no Senhor. Vocês estão esperando verdadeiramente no Senhor? Glória a Deus. 50 dias esperando. Mas esses 2 discípulos aqui tomaram a decisão equivocada. No domingo pela manhã já partiram com destino em Emaús. Depende da tradução da Bíblia, vai dizer, umas diz que é 10 quilômetros, como a nossa, outros vão dizer que é 11. Não importa a distância. O importante é que eles tomaram uma decisão que não devia tomar. Lembra que eu disse no início aqui, Emaús significa águas quentes. Para o nosso vocabulário de crente, quente significa uma provação árdua, dura. Um sol quente, escaldante, qual melhor está? Aí fora, um sol quente, escaldante ou está debaixo de uma árvore? O que vocês acham? É como se os 2 discípulos aqui saíssem de debaixo de uma árvore da proteção, que é Jesus Cristo, para ir para um sol escaldante. Sair de debaixo das ordens de Deus, da palavra, da proteção, onde estavam os discípulos, e partir sozinho para Emaús. É uma decisão errada demais. E quando nós tomamos essas decisões, glória a Deus, só Jesus para nos trazer de volta. E um detalhe, muitos tomam e não voltam mais. Tomam o caminho de Emaús, muitos não voltam. E muitos que voltam, muitas das vezes, voltam mais quebrado ainda, mais provado ainda. Nesses 25 anos que tenho que sirvo a Deus, tenho visto muitas coisas. Glória a Deus. Servir a Deus é difícil, difícil. Difícil é no mundo aí. Aqui nós temos alguém que é por nós. E aí fora, alguém que é contra nós. Olha a diferença? Eles vão reclamando no caminho. E de repente, Jesus se aproxima deles e procura para eles, o que vocês estão conversando? Lembramos bem que Jesus ressuscitou ao amanhecer. Se ele tivesse ficado com os discípulos, eles tinham visto Jesus ressurreto, pelo menos ouvido, que alguém ouviu. Porque quando Maria Madalena, junto com Joana e Maria, mãe de Tiago, foram ao sepulcro para levar aromas, ao chegar lá, o túmulo estava vazio. A Bíblia vai dizer que elas foram de madrugada. Então, que horas que esses discípulos saíram, irmão João? Mais cedo ainda. Que elas foram e elas voltaram rapidamente, dizendo, olha, o Senhor não está lá. Ressuscitou. Pedro correu e viu. Mas os discípulos disseram, elas estão delirando.
Para quem não sabe, a palavra da mulher no mundo antigo não tinha nenhum valor. Hoje as mulheres têm um grande valor. E sabe quem fez isso? Jesus. Glória a Deus. Jesus fez isso. No mundo antigo as mulheres não tinham nenhum valor. A palavra de uma mulher era mais fácil a palavra de qualquer outra pessoa. Não vou dizer nem de um homem, é como se fosse qualquer outra coisa, tinha mais força do que a palavra da mulher. Jesus ressuscita. Quando Maria Madalena, que era uma mulher prostituta, que Jesus libertou, cheia de espírito, Jesus ressuscita. Quando Maria chega no túmulo, o túmulo está vazio. Mas tem 2 anjos e vai dizer: por que procurais entre os mortos o vivente? Ele já ressuscitou. Oh, glória a Deus! Aleluia! Você sabia que Ele está aqui entre nós aqui? Pelos olhos do Espírito a gente sente Ele aqui. A presença dEle está aqui nesse lugar. Como nós cantamos aquele louvor, vaso de alabastro. Aquela mulher, o que ela tinha, aquele vaso de alabastro? Para quem não sabe o que ela tinha, ela levou tudo para o Senhor, para ungir o Senhor Jesus. Alguém quis deter, Jesus disse: não, deixa ela. Ela está fazendo tudo isso para o grande dia. Glória a Deus. O nome dela será dito e falado em todo o mundo. Desta mulher aqui, que pegou aquele vaso de alabastro, quebrou e derramou sobre os pés de Jesus. Já estava sendo feito ali o que aquelas mulheres tinham ido fazer. Ela fez um detalhe, meus irmãos. Aquele vaso com aquele perfume equivalia a 300 dias de serviço. 300 denários. É como se fosse o valor de um dia de serviço hoje. Valia 300 dias. E aquela mulher fez a unção ali no Senhor Jesus. Ele está aqui junto conosco nesta noite aqui. Ele está olhando para cada coração nesta noite, sondando cada coração. Como está a nossa reverência? Como está a nossa busca para a nossa santidade diante dEle? Como está a minha, a tua devoção a Ele? Por isso que o culto é individual, o culto é uma entrega, meus irmãos. Porque buscai entre os mortos o vivente. Ele já ressuscitou. Glória a Deus. Mas quando as mulheres chegam onde estão os discípulos, elas estão delirando. Não acreditaram. Glória a Deus. Aleluia. Os discípulos não viram as mulheres no caminho de Emaús, porque eles partiram mais cedo. Mas Jesus se apresenta diante deles e diz: o que vocês estão falando, conversando? Eles falaram: homem, por acaso só você não sabe o que está passando em Jerusalém? O que foi feito, o que foi dito com Jesus, o profeta, o Messias, que Deus enviou, que fez tantas obras, tantos milagres. Mas os mestres, os doutores, os anciães, o julgaram, o crucificaram. E nós pensávamos, disse eles, os 2 discípulos do caminho de Emaús, que era ele que ia remir Israel. Remir é tomar de volta o que é seu. Remir aleluia, que eles esperavam
que Jesus viesse para tomar Israel do domínio de Roma, mas que Jesus, na mente deles, que Jesus viesse como um soldado para lutar. É dessa forma que eles estavam esperando um libertador. Mas Jesus, ele veio, aleluia, para salvar o homem e a mulher da condenação, do pecado. Jesus, ele veio para abrir um caminho que ainda não existia, o caminho da salvação. Eles esperavam de uma forma, Jesus veio de outra. Jesus vai dizer, ó nécios e tardos, glória a Deus, vocês não ouviram falar na boca dos profetas sobre o Cristo, nos Salmos, nos Reis? Mas o que falava nos Salmos, nos Reis, nos profetas? Tem algo que diz assim, ó, no relato do irmão Hernandes Dias Lopes, presta atenção. Cristo era a essência de todos os sacrifícios. Tudo que vimos no Velho Testamento era uma sombra e apontava para Jesus. Cristo era a essência de todos os sacrifícios ordenados na lei de Moisés. Cristo era o verdadeiro libertador e rei do qual todos os juízes e libertadores da história de Israel era apenas figura. Ele era o profeta vindouro, maior do que Moisés, cujo glorioso advento enchia as páginas dos profetas. Cristo era a verdadeira semente da mulher, que pisaria a cabeça da serpente. Gênesis 3,15. Lá já está falando de Jesus, Gênesis 3,15. Que ele viria, que ele nasceria de uma mulher e pisaria a cabeça da serpente e tomaria o domínio da morte. Cristo venceu, aleluia, a morte. Glória a Deus, porque antes a morte tinha um domínio. E Jesus venceu, veio da semente da mulher, 3 de Gênesis 15. Ele era o verdadeiro bode da expiação, a verdadeira serpente de bronze, o verdadeiro cordeiro, para o qual todos os sacrifícios diários apontavam. Cristo era o verdadeiro sumo sacerdote, de quem todos os descendentes de Arão era apenas figura. Esses fatos e outros semelhantes, com certeza, por alguns dentre os fatos que nosso Senhor explicou aos 2 discípulos no caminho de Emaús. Jesus pegou todos esses detalhes, aonde os profetas, salmos e os reis falaram. Jesus está dizendo, ó, tudo aqui aponta para Jesus. Eles são apenas uma figura, aonde aponta para Jesus. Ele é o verdadeiro Salvador, o verdadeiro Rei, o verdadeiro sacerdote. Ele é aquele que veio para vencer a morte. E ele venceu para nos dar vida. Porque todos nós, antes de Cristo, estávamos condenados ao inferno. Mas Jesus veio, nos concedeu graça, nos concedeu vida, pelo poder da palavra. Se você quer se salvar, se você quer ter vida eterna, vida com Cristo, entrega a tua vida a Jesus. Essa é a oportunidade, esse é o dia. Pastor, o que eu devo fazer? Entregar a tua vida a Jesus Cristo. Depois de entregar a tua vida a Jesus, você vai testificar, você vai mostrar sendo batizados. Glória a Deus. Não aquele batismo com água, nas águas. O batismo nas águas significa, glória a Deus, no grego é mergulho. É imergido nas águas. Você quer ser filho de Deus? Filha de Deus? Entrega a tua vida a Ele, hoje, agora.
Essa é a missão de todos nós na terra, é pregar o verdadeiro evangelho. Jesus falou para os 2 discípulos, olha, volte e retorne. Glória a Deus. Mas a atitude desses 2 discípulos foi uma atitude maravilhosa. A Bíblia vai dizer que o dia estava findando, já estava chegando a noite. Os 2 discípulos, Cleópatas e o outro não tem o nome, disseram, fica conosco, o dia já está findando. Jesus foi com eles. É como se Jesus fosse para a direita, eles para a esquerda, e Jesus foi convidado. Glória a Deus. Jesus entrou. E eles fizeram algo maravilhoso. Quando nós lemos, nós percebemos o dono da casa deu a Jesus a oportunidade, que até aqui eles não sabiam que era Jesus. Deu a Jesus para ser o anfitrião, para partir o pão. Aqui mudou tudo, meus irmãos. Sabe o que Deus quer dizer nesta noite? Aleluia, deixa Deus dirigir a tua vida. Deixa Deus dar uma direção na tua vida. Jesus, Ele espera que nós damos a oportunidade. Jesus entra dentro da casa, Jesus senta, e eles dão liberdade a Jesus para partir o pão. Entenda, até aqui eles não sabiam que era Jesus, era um estranho, era uma pessoa comum ali para eles, aos olhos deles. Eles deu a Jesus a oportunidade. Quando Jesus parte o pão, pão significa comunhão. Os olhos deles se abriram. Quando os olhos se abriram, eles viram, Ele é o Senhor, é Jesus. E naquele momento, aqueles homens, aleluia, quando viram Jesus, saiu naquele momento ali. Glória a Deus. No partir do pão, a ceia para nós tem uma grande importância, meus irmãos. Lembra, nós temos a nossa ceia? Glória a Deus. Pão significa comunhão. A igreja parte o pão ali. Abriu-se os olhos. Me lembrei agora, foi numa santa ceia que o irmão Gabriel aqui pediu o batismo, lembra? Glória a Deus. Deus abriu o coração dele para pedir o batismo dele aqui. Que Deus possa abrir os olhos de alguém nessa noite espiritualmente aqui. Os discípulos, eles voltam, glória a Deus, para o convívio, para juntos os discípulos. Quando eles chegam lá, os discípulos, aleluia, com certeza deve ter procurado, por que vocês estão voltando? Eles vão dizer, o Senhor nos apareceu no caminho de Emaús. Aleluia, no partir do pão. Glória a Deus. Jesus vai aparecer na vida de alguém aqui. Jesus fará algo aqui na vida de alguém. Jesus vai trazer luz. Aleluia, para a vida de alguém que está aqui nesta noite. Jesus vai trazer vida para alguém que está aqui nesta noite. Haverá vida. Haverá transformação. Deus abrirá os olhos, a mente. Deus mudará o destino de alguém que aqui está. Porque Deus disse para os discípulos, voltai para Jerusalém. Jerusalém é lugar do pão, é lugar de bênção. Jerusalém, aleluia, é o lugar do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. É aqui que você verá as obras, os milagres na tua vida e na vida das tuas famílias. Diz o Senhor nesta noite. É aqui que nós seremos edificados, transformados, mudados. É aqui que Deus fará grandes coisas nas nossas vidas, na vida sua, da sua família. É aqui que Deus muda os destinos. Deus muda rotas,
Deus muda caminhos. Deus fará com você, aleluia, uma grande obra na sua vida. Glória a Deus. Eles viram Jesus partir o pão, os olhos se abriram. 10 quilômetros, segundo a nossa Bíblia aqui. A estrada não é como hoje. Tem estudo que vai dizer que depende de 2 a 3 horas essa caminhada. Eram estradas estreitas, cheias de pedras, à noite. Imagina esses 2 homens, como eles estavam retornando para Jerusalém. No domingo, os sonhos na mente deles estavam desfeitos. Os projetos que eles tinham, a esperança tinha acabado. Mas Jesus foi buscar de volta os 2 discípulos. Glória a Deus. Jesus vai trazer alguma coisa de volta, meus irmãos, para nós. Jesus fará algo de bom para nós, por essa palavra aqui. Glória a Deus, ficai em Jerusalém. Emaús, glória a Deus, é o caminho da provação, da luta. Não se distancie de Jerusalém. Não vá para Emaús. Disse para vocês que Emaús significa águas quentes, grandes provações, grandes dificuldades. Glória a Deus. Mas quem está em Jerusalém, como estavam os discípulos, Jesus estava com eles ali. A promessa estava sobre eles. A promessa de Deus sempre está sobre aquele que está em Jerusalém. Glória a Deus. Nós somos a nova Jerusalém. Esse povo é o povo de Deus, da nova Jerusalém. A igreja, a noiva do Cordeiro. Porque ele veio para salvar os que estavam perdidos. Nós estávamos perdidos. Jesus nos achou e nos colocou no caminho. Glória a Deus. Glória a Deus. Que essa palavra, meus irmãos, entra nos vossos corações. Glória a Deus. Que nenhum de nós que estamos aqui venhamos a pensar em desistir. Glória a Deus. Porque os 2 discípulos aqui, aleluia, Jesus se apresentou a eles. Jesus junto com eles, eles não viam Jesus. É assim quem se afasta de Jesus. Não vê o perigo. Tudo é escuro. A vista é embaçada. Não vê, não percebe o perigo. Todo aquele que afasta de Jesus, ele está caminhando por um caminho de provação. Jesus trouxe de volta, porque ele tinha uma promessa na vida daqueles 2 discípulos. Você que está assistindo o culto desta noite na live, volta para Jerusalém. Porque é uma promessa na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Não desvia, não saia da presença de Deus. Você ouviu aqui nesta noite, Emaús? Significa águas quentes, grandes provações. Aleluia, Jesus. É o caminho de Emaús. As pessoas ficam cegas, não vê o perigo, não enxerga, não percebe. Mas Jesus tinha uma promessa na vida desses 2 discípulos aqui. Glória a Deus. E trouxe eles de volta. Tem alguém nesta noite que está ouvindo essa palavra, Ele vai trazer de volta. Aleluia. Glória a Deus, porque é uma promessa na sua vida. Glória a Deus. 50 dias depois, glória a Deus, a promessa se cumpriu. Aleluia. Glória a Deus. Bem-aventurado é aqueles que dão ouvidos à voz de Deus. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que o tempo formou
como que línguas que de fogo, aleluia, desceu do céu e repousou sobre cada um que estava ali, aqueles 120 ali, e falavam línguas. Glória a Deus, todos, sem exceção ali. A igreja era 120 pessoas aproximadamente. Com aquela promessa passou a ter 3.120 pessoas. Glória a Deus. Deus tem uma promessa nesse lugar. Deus tem uma promessa na vida dessa igreja, em Presidente Dutra. Deus fará grandes obras conosco, meus irmãos. Ficamos unidos como igreja, num só propósito. Vocês ouviram aqui, todos deixaram os seus afazeres, todos sem exceção. 50 dias. Será que é fácil ficar dentro de uma casa, preso, esperando uma promessa? Ficaram 50 dias. Eu disse, não ausentar de Jerusalém. Eles estavam com medos, provados. Aleluia, Jesus, mas esperaram no Senhor. Por isso que nós temos que esperar em Deus. Nós temos que ficar firme no que Deus disse. Vocês ouviram os 2 discípulos de Emaús. Eles partem. Ah, se Jesus não fosse buscar eles ali. Glória a Deus. Mas Jesus foi buscar. Glória a Deus. Essa palavra fará grandes coisas na nossa vida aqui, meus irmãos. Glória a Deus. 50 dias. Deus fará uma obra na vida de alguém aqui. 50 dias, marque. 50 dias. Deus vai fazer uma obra na vida de alguém aqui. Glória a Deus. Chegou o tempo. Chegou o tempo. Aleluia. Aleluia das boas novas. Aleluia, Jesus. Deus é bom. Aleluia, Jesus. Eu estou sentindo um poder tão grande aqui por essa palavra aqui. Glória a Deus. Jesus está vindo ao encontro de alguém aqui. Aleluia, Jesus. Que essa palavra ache fé em vossos corações. Que você possa estar sentindo o que esses, aleluia, glória a Deus, 2 discípulos sentiram. Vocês lembram o que eles sentiram? Vou dizer para vocês. Depois que Jesus parte o pão, eles vão conversar entre si, eles vão dizer, porventura não ardia o nosso coração, quando Jesus abria a Escritura. Há uma promessa aqui na sua vida, na sua casa, na sua família. Glória a Deus. Chegou o tempo de cumprir na sua vida, diz Deus nessa noite. Chegou o tempo. Aleluia, Jesus. Há uma promessa, meus irmãos. Esta palavra que Deus trouxe aqui. Deus seja louvado. Amém. Irmão Joelma, vem orar, irmão Joelma. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Pode vir aqui. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, vamos fechar os nossos olhos, irmão, e elevar os nossos pensamentos ao nosso Senhor Deus, irmãos. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Aqui, Pai, agradecemos, Pai, por o culto de bênção que foi hoje aqui, Pai amado e Pai santo, foi aberto em nome do Teu Filho, Senhor Jesus. Ó Pai amado e Pai querido, nós Te agradecemos, ó Pai, e Te pedimos. Pai, abençoe a cada um, Pai, que possa voltar para casa em segurança e na Tua presença, ó Pai amado e Pai querido. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós também Te pedimos, ó Pai, que vai de encontro, Pai, aqueles irmãos, Pai amado e Pai santo, que está fora do Teu caminho, ó Pai, que o Senhor possa alcançar.
Assim como o Senhor, Pai amado, teve misericórdia desses 2 discípulos, Pai, que estavam longe da Tua presença, Pai. E o Senhor resgatou, Pai amado e Pai santo. Assim, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por os louvores, Pai, por a palavra grandiosa que aqui hoje nós ouvimos, Pai, e que possa entrar em nossos corações. Ó Pai querido, tudo que nós te pedimos e te agradecemos, é em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Vamos Glória fazer a assim com as Deus, mãos, aleluia. irmãos. Receber a bênção. 2 Coríntios 13 vai dizer, a respeito da bênção apostólica, que a graça do Senhor Jesus Cristo, como foi programada nesta noite aqui, falada ao teu coração, que o amor de Deus Pai, enviando o seu Filho Jesus Cristo, o seu único Filho, para salvar você, e que o Espírito Santo de Deus, que desceu ali em Pentecoste, aleluia, aleluia, possa estar no seu, como está dentro dos nossos corações, para sempre. Deus seja louvado, amém?